Boa tarde, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? A tia estava com saudades, né? Porque a gente ainda vai continuar trabalhando de forma remota, enquanto não podemos voltar de forma presencial. Mas quero dizer para vocês que as nossas aulas remotas têm a mesma importância que se nós estivéssemos trabalhando de forma presencial. Os trabalhos, as atividades, tudo que a tia passa é importante, vocês têm que fazer, tá? Vamos tentar, nesse segundo semestre, fazer melhor, estudar mais, se empenhar mais, tá? Então, quero dizer para vocês que a aprendizagem de forma remota é tão importante quanto a de forma presencial. Então, vamos dar valor, vamos nos empenhar mais e estudar mais. Então, nesse segundo semestre, vamos fazer melhor ainda, certo? Então, gente, nesse capítulo que a gente vai iniciar hoje, é o capítulo 7, A Conquista da América. Nós vamos introduzir falando sobre os índios que estavam aqui no Brasil em 1500, falar de alguns índios, né, algumas tribos indígenas, como os Tupi-Guaranis. Depois a gente vai falar da América Espanhola, tá? Da América Espanhola que foi conquistada pelos espanhóis, tá? Dos maias, incas. Então, primeiro a gente vai falar aqui dos índios do Brasil, certo? Então, eu vou colocar aqui o slide, vai aparecer na telinha de vocês, e a tia vai explicar. Espero que vocês visualizem e prestem atenção aí na fala da professora, tá bom? Então, vamos ver aí. A tia tá minimizando aqui a minha imagem, tá? Para ficar melhor para vocês verem o slide e acompanhar a minha explicação, tá bom? Então, vamos prestar atenção aí. Então, gente, vocês estão vendo a imagem, né, de um índio, né, que mostra aí o seu adorno, como eles usavam aí os seus adornos, tá? Só para vocês verem a imagem aí. Então, a mata, a língua, os povos, a influência indígena na cultura brasileira. Quem são os índios? Né? A população em 1500, como vocês estão vendo aí pela imagem, né? Os portugueses chegando aí nas suas embarcações, e os índios, né, que ficaram chocados quando viram, né, os portugueses chegando, porque eles não imaginavam que isso ia acontecer, né? Povos com uma cultura totalmente diferente, né? Já que os índios tinham a sua cultura de andar desnudos, né, de se pintarem, então uma cultura muito diferente, de viver da natureza. E quando os portugueses chegaram, foi um choque muito grande, né, um choque cultural muito grande. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil. Principais povos indígenas, nós temos aí algumas tribos indígenas. Tupi-Guarani, que ocupava o litoral e algumas áreas do interior. Agé ou Atapuia, que ocupava o Planalto Central. O Nuaruac, que ocupavam parte da bacia amazônica, e os Caraíbas, que ocupavam o norte da bacia amazônica. Então, aí são algumas das tribos principais indígenas. Descobrindo os índios. Né? A gente está vendo algumas imagens deles aí, né? Como eles se pintavam, colocavam seus adornos. As preliminares, né? Falando sobre cada etnia aí. Significado da palavra índio. População estimada em 1500, segundo Darcy Ribeiro. Principais etnias divididas por diferenças linguísticas e culturais. Por quê, gente? Porque cada tribo indígena, ela falava um tipo de língua diferente. Tinha uma cultura diferente, né? Então, eles não eram todos iguais, né? Tinha essa diferença aí. A etnia Guarani. Especulações sobre o surgimento da etnia. Um povo dividido pela colonização. Ser Guarani e a distribuição dos povos. G ou Tapuia, o significado do nome, a localização e os seus ritos funerários. Isso tá colocando, gente, porque depois se eu pedir algum trabalho para vocês, né, eu vou pedir dessa forma aí,
para cada tribo, né? Vocês procurar o significado do nome, a localização, os ritos funerários. Vocês estão vendo aí a imagem desse índio, né? Como ele se comportava, como ele colocava o adorno na cabeça, como os seus utensílios, o que ele utilizava ali, as flechas, né? Para caçar animais, como vocês estão vendo aí pela imagem. Os Caraíbas, significado do nome, localização, antropofagia, primeiros nativos, a terem contato com os espanhóis e a sua dizimação. No Aruac, também o significado, rivalidade e a cultura da mandioca. Como a gente está vendo aí pelo mapa, né, gente, nós estamos vendo aí que cada tribo falava uma língua diferente, né? A Tupi, Aruaco, Caraíba, Gê, Tucano, Pano, Guaicuru e Charrua. Então, por que os risquinhos aí estão diferentes, né? Porque cada um falava uma linguagem diferente. Então, aí o mapa está querendo mostrar isso. Sobre os índios. Essa citação que eu vou falar para vocês foi uma citação feita pelo um descobridor, né? Que quando chegou aqui no Brasil, né? Um português, ele viu como os índios se comportavam, né? E ele falou do que ele achava aí da cultura indígena. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam um lábio de baixo furado e metido nele seus ossos, agudos na ponta como o furador. Os seus cabelos são lisos e andavam tosquiados e rapados até por cima das orelhas. Olha só, gente, nessa citação ele fala, né, que os índios andavam nus, que eles, os seus cabelos eram lisos, né, tinham uma feição parda, não tinha vergonha, né, da forma como eles andavam. Então, aí foi o que o descobridor ele entendeu, né, da cultura indígena, né, da forma como eles se comportavam. Parecem-me gente de tal inocência que, se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos, porque parecem não ter nenhuma crença. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem sua fala e os entenderem, não duvido que eles hão de se tornar cristãos em nossa santa fé. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja fazer crescer a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. Eles não lavram nem criam, nem há que boi, vaca, cabra, ovelha, galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado a conviver com o homem. Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, de maneira que são muito mais nossos amigos do que nós seus. Então, gente, ele quis falar, né, dos índios de uma forma assim que nós sabemos que os índios eles tinham a cultura deles, né? A crença deles, a religião deles, e era muito diferente da dos portugueses. Então, quando eles viram isso, né, essa pessoa que escreveu uma carta para, quando diz Vossa Excelência, que era o rei de Portugal, para mandar alguém aqui, né, para que eles pudessem ser salvos, ou seja, mandaram um padre, né? Os jesuítas que tiveram essa tarefa de catequizar os índios, né, passar a religião católica para eles. E aí eles achavam que a cultura indígena, que a religião indígena não tinha importância, que a deles era o que era importante. Então essa troca cultural aí, gente, ela foi muito difícil. E os índios tiveram que se adaptar a essa cultura dos portugueses, esquecer a deles e adaptar a dos portugueses. Então isso foi algo muito errado e muito difícil para os índios, tá? Porque eles tinham sim a sua cultura, eles tinham sim a sua religião, tá? De uma forma diferente, mas eles tinham, certo? Vocês estão vendo aí um padre, né, conversando com uma índia, né? Então, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, gente, qual era a tarefa principal dos jesuítas? Era catequizar os índios, né? De que forma? Ensinando uma nova religião a eles. Mas será que os índios não tinham religião? Claro que eles tinham, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam que a água era um deus, né? Que a montanha era um deus. Então, a religião deles era diferente.
E também eles tinham os deuses deles, que era tipo espiritual. Então, era muito diferente da dos portugueses. Mas os portugueses, eles impuseram essa religião para os índios, impuseram uma cultura diferente para os índios. E isso foi algo muito errado, né, que eles fizeram. Sim, gente. Então, continuando aqui. Existiam, então, pequenos sistemas de feitorias comerciais nas quais os europeus negociavam, por exemplo. Então, o que eram feitorias? Eram entrepostos comerciais, onde os portugueses exploravam aqui do Brasil e exportavam para Portugal. Que produtos eram esses? Foices, machados, espelhos, facas, em troca do pau-brasil. Sim, gente, essa negociação acontecia de que forma? Que era chamado também de escambo. Os portugueses davam para os índios esses espelhos, essas facas, esses machados, que eram chamados de bugigangas, e em troca os índios tiravam o pau-brasil, né, já deixavam prontinho, colocavam na embarcação para ser exportado. Então, essa troca foi chamada de escambo, tá? Onde havia também o inhame, a pimenta e animais como macacos, papagaios e beija-flores. Tudo isso aí também foi exportado para fora do Brasil. Após 1532, iniciou-se a efetiva colonização do Brasil e os índios passaram a ser vistos não mais como parceiros comerciais, mas como mão de obra para a colonização. Então, os índios passaram a ser escravizados. Muitos não tinham conhecimento da agricultura, né? Eles não praticavam agricultura porque tudo que eles necessitavam, eles tiravam da natureza. E isso foi muito difícil e muitos índios, né, eles não quiseram, não aceitaram e muitos foram dizimados por causa disso. Os índios contribuíram com suas técnicas agrícolas, aqueles que já sabiam praticar, como, por exemplo, a mandioca, porque eles sabiam plantar a mandioca, né? Hoje, se nós temos a cultura de comer aí, né, a tapioca, o beiju, nós herdamos isso dos povos indígenas, porque eles já sabiam plantar a mandioca. A adoção também aí do processo chamado de coivara, que é baseado na queimada ou no plantio e no longo descanso da terra de cultura, ou seja, para plantar uma terra, se você plantar a terra por 2 anos seguidos, você tem que deixar ela descansar 1 ano, né, para poder ela ser produtiva novamente. Então, essa técnica aí também foi herdada dos índios, tá? As características que fizeram com que uma grande quantidade de índio fosse eliminada, guerras motivadas pela busca de escravos, fomes, né, que surgiram após as guerras, a fuga dos índios para outras regiões desconhecidas e também, gente, a gripe que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil. Muitos índios morreram de gripe, tá? Aí nós temos aí a cultura indígena, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Né? Então, aí é um erro de português, uma poesia de Oswaldo de Andrade, de 1925. Então, gente, como eram organizadas as etnias indígenas? Não havia divisão social, nem acumulação de riquezas, porque eles não sabiam nem o que era ouro, nem o que era prata. Regime pré-sedentário, eles se fixavam em um único lugar, eles não ficavam assim andando, eles tinham as suas tribos, eles tinham as suas ocas onde eles ficavam. A educação dos jovens era por meio de imitação, de tradições, lendas, onde eles passavam de pai para filho. E havia uma divisão sexual do trabalho, ou seja, o índio saía para caçar e a mulher ficava, né, em casa cuidando dos filhos e da casa. Tá? Então, aí foi como era a organização das etnias. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Falando um pouco sobre as tribos indígenas aqui do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, a professora não quer se estender muito, porque como hoje é o primeiro dia, não vamos se estender muito, tá bom? Então, a professora vai deixar uma atividadezinha para vocês no aplicativo, vocês acessem e mandem a devolutiva, certo? Então, tchau, fiquem com Deus.